E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: considere as afirmações a seguir com relação ao efeito fotoelétrico. Ele me dá 4 afirmações e eu tenho que determinar quais estão corretas e quais estão erradas. Bom, vamos lembrar primeiro o que é esse tal efeito fotoelétrico, né? Efeito fotoelétrico. Eu vou dar uma explicação aqui, um resumo do que ele é, e aí com isso a gente tenta resolver esse problema aí. Olha só, primeira coisa, o efeito fotoelétrico, resumidamente, ele consiste em pegar uma superfície metálica, uma superfície de um material condutor, colocar sobre essa superfície uma radiação eletromagnética. Para quem não lembra, a radiação eletromagnética é aquela radiação que tu aprende lá no espectro eletromagnético, né? Raman-Lux G, para alguns, que é ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tu vai colocar sobre essa placa uma radiação e aí tu vai observar que alguns elétrons vão ser ejetados, alguns elétrons vão ser jogados, né, digamos assim, arrancados desse metal, tá, dessa placa. Ah, mas por que os elétrons fazem isso? Porque a radiação, né, ondas eletromagnéticas, são energia pura. Os elétrons absorvem essa energia e são ejetados. Um dos problemas na época que esse experimento foi descoberto, né, esse efeito foi descoberto, é que o efeito era instantâneo. E com a física da época não era possível explicar por que se eu deixasse horas o efeito não acontecia, ou ele aconteceria na hora ou ele não aconteceria mais. Alguns anos depois da descoberta desse fenômeno, veio um cara chamado Max Planck e ele traz uma ideia de quantização da energia, quantização da radiação na emissão e na absorção dela. O que significa isso, professor? Significa tu pensar na radiação como uma quantidade de partículas, né? Que na época, esse Max Planck, ele chamou essas partículas de pacotes de energia. Hoje em dia a gente chama eles de fótons. Então é tu pensar na radiação como uma série de porções de energia e que quando tu joga essas porções, elas vão ser absorvidas pelos elétrons. Essas porções de energia a gente consegue calcular através da equação do Max Planck, que é E igual a H vezes F, onde a energia desses fótons, H é a constante de proporcionalidade que é chamada de constante de Planck, e F a frequência da radiação que tu está emitindo. Então essa fórmula, só para deixar claro, ela me ajuda a calcular a energia de um único fóton. De um fóton. É isso que ela me ajuda a calcular, tá? De um desses pacotes de energia. A explicação quem deu para isso aí foi um cara chamado Albert Einstein, acho que vocês já conhecem, né? E ele explicou o seguinte: primeiro, a questão de ser instantâneo. O efeito ele acontece instantaneamente porque o elétron absorve um único fóton. Se esse fóton tiver energia que supre a necessidade desse elétron, ele vai sair. Se não, não vai acontecer nada e não adianta tu deixar mais tempo, porque o elétron não vai absorver mais fótons. Essa energia mínima para que o efeito ocorra, ele determinou como uma função chamada de função trabalho. Função trabalho. Essa função trabalho é bem parecida com a equação do Max Planck, só que ela tem uma característica diferente. A função trabalho, que é o W0, é igual a H vezes F0. E qual é a característica dessa função trabalho? Ela me dá a quantidade mínima de energia para que o efeito ocorra. Essa quantidade mínima é determinada pelo material, então pela composição química, né? Cada material tem a sua função trabalho, não é um valor absoluto. E esse F0 aqui, ó, seria a frequência mínima associada ao metal, ao material que tu está trabalhando. E aí basicamente é isso, né? A gente tem uma comparação aí, ó. Eu vou mandar uma energia que é a energia do meu fóton. E eu vou ver o que o meu material precisa, né? A subtração disso aí vai resultar em energia cinética para o elétron. Então o que sobrar dessa diferença entre a energia emitida pela radiação e a energia que o material precisa para ejetar os elétrons, a sobra disso
vai se transformar em energia cinética, porque vamos lembrar, né, esse elétron está sendo ejetado, então ele precisa ter uma velocidade de movimento. Então basicamente é isso, essa é a explicação. Vamos olhar as afirmações e vamos ver o que se encaixa ou não nisso que eu expliquei. Primeira afirmação, a energia cinética do elétron emitido pelo material depende da intensidade da radiação incidente. Não, tá errado isso aqui, porque é o seguinte, ó, intensidade é uma outra grandeza física. Ela depende da frequência da radiação incidente. Como assim? Vamos entender o seguinte, ó, frequência é uma característica que está ligada com a energia do fóton. Então, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton que eu estou emitindo. Então, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton que eu estou emitindo. Tá, mas o que acontece? Esse fóton é o que vai ser absorvido pelo elétron do material da placa. Se eu pegar uma mesma placa, uma mesma placa metálica, uma mesma placa condutora, a função trabalho ela vai ser igual para essa situação. Então vamos considerar uma situação onde eu tenho a mesma placa, a mesma função trabalho. Se eu aumentar a frequência, eu aumento a energia do fóton e aí, consequentemente, essa subtração ela vai dar um resultado cada vez maior. Então, aumentando a frequência, aumenta a energia do fóton, o que resulta em maior energia cinética do meu elétron. Esse elétron arrancado ele é chamado de fotoelétron. Então, aumenta a energia do meu fotoelétron. Lembrando que a energia cinética está associada com velocidade do fotoelétron. Vamos lembrar que a energia cinética está associada com velocidade. Então, aumentando a energia cinética, aumenta a rapidez com que o elétron vai sair dessa placa. Então essa é a relação. Energia cinética está associada com frequência e não com intensidade. Tá? Bom, seguindo ali. 2. Somente ocorre quando há incidência de elétrons sobre uma superfície metálica. Não, né? Tu não vai jogar elétrons. Tu vai jogar uma radiação sobre esse material e só vai acontecer se essa radiação tiver energia nos fótons suficiente para isso. 3. Bom, pela exclusão já dá para saber que a resposta é 3 e 4, né? Porque a 1 e a 2 estão erradas e não tem só a 3 ou só a 4. Mas vamos ver por que elas estão certas. A quantidade de elétrons emitidos pelo material depende da intensidade da luz incidente. Ó, a quantidade de elétrons, sim, quantidade está associado à intensidade. Lembra que eu falei que intensidade não relaciona com a energia cinética, mas intensidade relaciona com a quantidade de elétrons. Como assim? Ó? Intensidade é uma grandeza física que relaciona a potência por área. Então, a potência de emissão distribuída pela área de emissão. Tá? Então, potência por área. É uma grandeza física que a gente trabalha também no efeito fotoelétrico. Só que, o que é a intensidade? A intensidade ela tem a ver com a quantidade de radiação. E aí, quando eu aumento a intensidade, seria como se eu aumentasse o número de fontes de iluminação. Imagina o seguinte, imagina que eu boto o efeito fotoelétrico para acontecer com uma lâmpada amarela. Se eu usar uma lâmpada, eu vou ter uma quantidade de fótons, uma quantidade de luz amarela. Mas se eu botar 10 lâmpadas amarelas, eu vou ter mais luz. Mais luz significa maior intensidade, e aí falando em fótons, significa uma maior quantidade, um maior número de fótons emitidos nessa radiação. Mais radiação, é fácil de entender que vai ter mais fótons então. Então, aumentando a intensidade, eu aumento o número de fótons emitidos. Mais fótons sendo emitidos, eu vou ter mais elétrons absorvendo então. Por quê? Porque cada elétron pode absorver um. Se eu mando mais fótons, então eu tenho mais interação. E aí, isso aumenta o número de fotoelétrons, né? Fotoelétrons, como eu já falei, são elétrons que são arrancados dessa placa. Então, aumenta o número de fotoelétrons nessa situação. Então, sim, a intensidade ela está ligada à quantidade de radiação, quantidade de fótons, quantidade de elétrons arrancados. Mas um detalhe importante aqui é o seguinte, isso só ocorre se o efeito já tiver sido observado, ou seja, se eu botar a lâmpada amarela e observar que o efeito não acontece, não adianta aumentar a intensidade, porque daí, né, aumentar a quantidade de elétrons não faz sentido se não tem elétrons arrancados.
Então só acontece esse negócio de aumentar a intensidade, aumentar o número de elétrons, se o efeito já tiver sido observado com a radiação que tu está emitindo. Bom, então a 3 está ok. E a 4 diz o seguinte: a menor energia cinética do elétron emitido pelo material é igual a zero. Bom, aqui existe uma série de discussões a respeito disso, mas por exclusão essa resposta está certa, né? E a ideia é essa: se eu mandar exatamente a mesma quantidade de energia que a função trabalho precisa, né? O que vai acontecer? Como é uma subtração, a energia do fóton menos a função trabalho, se elas forem iguais, tem como isso aqui dar zero. E aí o elétron vai ser arrancado, mas com uma energia cinética zero, tá? Então, sim, é possível. Menos que isso não tem como, porque não tem como ter energia cinética negativa. Mas, como eu disse, essa afirmação ela geraria uma série de discussões a respeito, mas por exclusão e pelo gabarito oficial a gente sabe que a resposta certa é a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!